Agora a gente vai de informação ao vivo, vamos voltar a falar da novela, da tarifa de ônibus em Manaus. O aumento, está suspenso, não pode acontecer. O Tribunal de Justiça do Amazonas negou o recurso da Prefeitura que tentava derrubar essa suspensão. A gente vai entender melhor essa história com a Juliana Silva, que continua hoje em um terminal aqui de Manaus e traz para a gente essas informações. Essa novela não tem fim. Aumento está barrado. Por enquanto, passagem em R$ 4,50. Ju, bom dia para você. Oi, Rose, muito bom dia a você aí no estúdio, quem está em casa, está nos assistindo, todos nós estamos acompanhando essa novela, como você muito bem disse, e agora ela vai ter pelo menos um intervalo. Isso porque, de acordo com a Justiça aqui do estado do Amazonas, ontem foi dada a decisão em segundo grau, ou seja, ainda pode ser recorrido, por isso que eu falo que pelo menos tem aí um intervalo, mas de acordo com a Justiça, os argumentos da Prefeitura não se sustentam. Foram analisados. A Prefeitura ela tem tentado recorrer, tem tido essa alternativa, mas até agora os argumentos eles não convenceram a Justiça do Estado do Amazonas a então aceitar que a passagem aqui na nossa capital aumente para o valor de R$ 5,00. A passagem, portanto, atualmente está em R$ 4,50 e assim ela deve permanecer. Aqui em Manaus, Rose, tem se tido um efeito desde 2017 em relação à perda de usuários do transporte coletivo. E isso tem causado, de acordo com a Prefeitura de Manaus, certos prejuízos para a arrecadação. Mas mesmo assim, colocando também esse argumento em mesa, a Justiça diz que isso é uma falha administrativa, portanto, a população não deve arcar com esse gasto. A movimentação é sempre essa em todos os terminais aqui da nossa cidade. São agora 6 horas da manhã e 41 minutos e a gente está trazendo para você essa decisão que foi tomada pela Justiça e divulgada ontem. Olha, de acordo com a Justiça, como a gente já disse, argumentos não se sustentam e para ser revestida precisa ter uma análise mais aprofundada dos estudos técnicos que já foram apresentados até agora pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, pela Prefeitura de Manaus. A Prefeitura ela alega que esse impacto econômico ele vai gerar efeitos imediatos na arrecadação aqui do município e também que compromete a manutenção do serviço. Já a Justiça, ela diz que essa perda de arrecadação decorre de falhas administrativas e que, portanto, o município ele deve arcar com essa consequência. Olha, ainda de acordo com essa decisão, vem aqui, colocando-se no texto da Justiça, diz o seguinte, que desde 2017 existe uma perda significativa de 21 milhões para 10 milhões de usuários no transporte público. Em 2024, o custo do transporte foi de 926 milhões de reais, Rose, enquanto a arrecadação tarifária foi de 400 milhões, forçando o município a aportar 521 milhões de reais para manter o sistema. É aquele sistema que a Prefeitura sempre fala, A passagem de ônibus, ela custa R$ 9,00. Aliás, R$ 9,00, perdão. A passagem, ela custa R$ 9,00 e a Prefeitura, ela arca com metade desse valor, portanto, com R$ 4,50. A outra metade fica a cargo da população, sai do bolso da população. Então, tá aí um exemplo quando a gente fala sobre essa arrecadação. Metade desse valor tem que ter, portanto, a manutenção da Prefeitura de Manaus. Ainda de acordo com a decisão, o Ministério Público do Estado do Amazonas, que é quem está entrando com a ação civil pública contra a Prefeitura de Manaus para que esse aumento ele não aconteça, caso a Prefeitura, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana desobedeçam essa ordem, eles podem pagar uma multa de R$ 100 mil diariamente. Então, eles vão ficar com toda certeza fazendo ainda uma análise mais aprofundada do que a Prefeitura de Manaus está tentando colocar aí em jogo, em mesa, dizendo que existe uma perda na arrecadação e que é preciso para a manutenção, por exemplo, do sistema
de transporte público aqui da capital amazonense. No entanto, a Justiça do Amazonas diz que esses argumentos, eles não são suficientes para que haja, portanto, esse aumento aqui em Manaus. A passagem continua R$ 4,50. Não existe uma previsão, então, de aumento até agora. O terminal que nós estamos é o T5, é o terminal que atende o bairro, o T3, aliás, perdão, é o T3, o terminal que atende, portanto, o bairro São José e outras localidades, Cidade Nova, por exemplo, né? Quem passa por aqui segue o seu itinerário para tantos destinos aqui nessa capital amazonense, com mais de 2 milhões de pessoas. E a gente percebe que, de fato, apesar do terminal estar cheio assim, mas esse número de usuários tem diminuído a cada ano. A gente vai tentar conversar, portanto, aqui com a população, muito rapidamente. Muito bom dia, senhor. Nós estamos ao vivo na tela de A Crítica em relação a melhorias no transporte coletivo. Antes de aumentar a passagem, o que poderia ser mudado, na sua opinião? Não tenho a menor ideia, porque sempre fica do mesmo jeito tudo, né? Eu acho que segurança, estrutura dos ônibus. A segurança, sim, Poderia, esses ônibus grandes, poderia ter um policial dentro disfarçado, né? Isso seria bom. Alternativas que a população dá, né, Rose? Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Cada um, se a gente for perguntar aqui, Rose, são muitas pessoas, mas a grande maioria vai ter uma opinião em relação à melhoria do transporte coletivo. A gente sabe disso, né? Todos os dias é esse itinerário que eles fazem. Chegam cedo no terminal de integração para então seguir para os seus destinos, para seguir então para os seus trabalhos, para seguir para os seus estudos. Moça, bom dia. Se pudesse mudar algo no transporte coletivo antes de aumentar a passagem de ônibus, o que poderia ser, na sua opinião? Mais organização e mais coisa com as pessoas que passam aqui, né? Porque muitas das vezes passa 2 ônibus em seguida. Aí as pessoas que precisam do horário para chegar no trabalho acabam não chegando, devido que não pode passar mais e os coletivos tudo quebrado, pichado, sujo, faz muita zoada, barulho. Eu, inclusive, eu venho de carro e para me voltar, eu volto de ônibus. Eu acho assim que precisa organizar mais o ônibus para aumentar o transporte, porque os coletivos são precários. Quebrado, sujo, pichado, cadeira faltando. Mas a organização, eu acho assim, dentro do transporte coletivo. Como é seu nome? Rayane. Rayane, muito obrigada pela sua participação. É outra pessoa que faz uso do transporte coletivo todos os dias aqui na nossa capital amazonense. Se a gente for para ali, Rose, é muita gente que também vai poder dar a sua opinião. A gente está falando de um dos terminais, talvez seja o maior aqui da nossa capital. Preciso confirmar ainda essa informação, mas talvez seja o maior terminal aqui da nossa capital amazonense. Outra pessoa que, por exemplo, permissionário, que trabalha aqui no T3, o que poderia mudar no transporte coletivo antes de aumentar a passagem de ônibus? Senhora, muito bom dia para a senhora. Bom dia. Olha, a qualidade, a segurança. Nós não temos segurança no transporte coletivo, então isso deveria mudar, sim. Ter pelo menos guarda dentro do ônibus ou na porta. Os ônibus de ar-condicionado, quase todo, a gente fica sendo molhado na cadeira, a gente toma banho na cadeira com os ar-condicionados, né? Então precisa manutenção nos ar-condicionados dos ônibus. Como é seu nome? Graça. A dona Graça, permissionária há quanto tempo aqui no T3? 11 anos. 11 anos aqui acompanhando a realidade da população, ela que vê as pessoas chegando, vê as pessoas partindo. E você viu aí, né, Rose, antes desse aumento, a reivindicação da população é que haja pelo menos segurança e melhor infraestrutura nas rotas. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!